opinião sincera sobre o Model 366, amplificador feito pela Gradiente lá nos anos 80. O que você vai ver no vídeo de hoje? Vai ver a minha opinião, tá? A minha opinião sobre esse amplificador clássico nacional. Então você vai ver os pontos positivos e os pontos negativos que eu vou listar sobre esse equipamento. E claro, vou dar aqui o porquê que são positivos e porquê são negativos, correto? Então é isso que você vai ver no vídeo de hoje. Lembrando, eu já fiz o Conheça o 366, então se você não conhece esse amplificador, eu aconselho você a assistir o vídeo que está aqui na descrição, para você entender, né, todos os detalhes que eu vou comentar aqui sobre o aparelho. Também já fiz opinião sincera sobre o modelo anterior. O modelo anterior dele, o 246, o Model 246, também já fiz a minha opinião sincera. E é interessante você assistir lá esse do Model 246 para você ver as diferenças entre esses dois amplificadores. Também já fiz um comparativo entre o 246 e o 366, também vai estar aqui na descrição, ok? Então é isso. Lembrando que aqui nesse canal a gente só conversa sobre essa geração de equipamentos dos anos 70, 80, alguma coisa dos anos 90, aquilo que realmente vale a pena. Você está vendo aqui embaixo o amplificador top dessa geração, amplificador de potência, tá? Não podemos ficar comparando esse aparelho com esse, são aparelhos diferentes, e você está vendo outros equipamentos ali no fundo. Então se você tem interesse nessa geração e conhecer um pouco mais, inscreva-se no canal, ative o sininho que você vai ser notificado quando eu lançar um vídeo novo, e não esquece de dar o like para ajudar. Então, continuando, você não vai ver esse equipamento funcionando, você não vai ver ele amplificando aqui, tá? Não vai ver ele atuando, correto? Eu já fiz vídeos, vários vídeos desse aparelho, inclusive dele atuando e tudo mais, inclusive um vídeo com o Super A ativo, né? Onde ele chegou a mais de 60 graus aí, tocando forte. Eu vou deixar aqui na descrição para você assistir, tá? Então você não vai ver ele atuando hoje. Então é isso, primeiro os pontos positivos, tá? Bom, o primeiro ponto positivo aqui que eu vou citar, né? Isso é a minha opinião, relembrando, né? Então, bonito, sim, é um equipamento muito bonito. Na minha opinião, não se compara a nada do que é feito hoje, nada, zero. Você tem aqui materiais que eram normais, né, para essa época, mas que hoje, se você olhar, você não consegue encontrar nada nem similar ao que é feito hoje. Painel de alumínio escovado, os botões aqui com acabamento bem legais da série Compo, que é essa geração, os botões aqui também com alumínio, né, e sem falar no visor, né, no VU de bar gráfica aqui, no VU fluorescente, onde você tem um VU que você consegue visualizar o áudio que está entrando, né? Os botões com acabamento muito... existe uma divergência, digamos assim, entre a linha Compo, que é essa geração, e a linha anterior, né? O Trans 60, o Mod 120 e tal. As pessoas dizem que o acabamento da linha anterior é um pouco melhor do que essa linha aqui, mas visualmente falando, a linha Compo, né, essa geração tem um visual, bem consistente, digamos assim, né, todos os detalhes, os acabamentos. Então, para mim, na minha opinião, é um equipamento bonito, com certeza, principalmente se você for comparar com coisas feitas hoje, coisas modernas, ok? Bom, e o outro ponto positivo é justamente o que eu já acabei de falar, o VU, né? Esse VU aqui, gráfico, digamos assim, com esse sistema fluorescente, puxa, era o chamariz da época, né? Quando você passou dos ponteiros, né, para os LEDs, aqui no caso do A1, então com o LED, e aí quando você passou do LED analógico, quer dizer, LED analógico, LED analógico, LED físico ali, quando você passou para esse sistema digital aqui, fluorescente, puxa, as pessoas olhavam, nossa, como é bonito aquilo, como é bonito, como é bacana aquilo. Então, realmente, né, o visual do VU aqui chama muito a atenção. Então, sim, é um ponto positivo. Outro ponto positivo, que é basicamente o que a maioria dos amplificadores deve ter, né? Os amplificadores integrados, né? A gente vê aí muita gente querendo comparar um equipamento desse que tem pré-amplificador embutido com um aparelho que não tem. Então tem que tomar muito cuidado. Então, na maioria dos equipamentos, tem alguns amplificadores, vou citar aqui o anterior a ele, o top anterior a ele, o Trans 60, né? Digamos assim, o Trans 60 ele tem um ponto negativo, que é o que? Ele não tem uma conexão auxiliar, né? Você só tem o tuner e 2 tocadiscos. Então, já o 366 aqui, você é um equipamento completo,
com todas as conexões possíveis, inclusive 2 fonos, para você ligar 2 toca-discos, 2 tape decks, auxiliar, tuner, microfone. Então é um equipamento completo de conexão, apesar de que o microfone vai estar lá no ponto negativo, tá? Mas relembrando, é a minha opinião. Então é um equipamento completo de conexão, você pode ligar praticamente tudo o que você quiser aqui. É claro, na base do possível, você pode fazer várias conexões aqui e conectar vários equipamentos a ele. Então de conexão, ponto positivo. Ponto positivo, ele tem uma boa potência, né? Então é um equipamento bem robusto, bem forte. Como eu disse, ele é a evolução do modelo anterior, que é o 246. Já fiz vídeo, vai estar aqui na descrição, 366 versus 246. Se você assistir todos os vídeos que eu já fiz do 246 e 366, você vai ver as diferenças. Então, com certeza, né, a gente tentou evoluir aqui. Isso é um ponto negativo, ele tentou evoluir colocando mais potência, mas no mesmo gabinete, que isso é um ponto negativo. Mas sim, é um aparelho com uma boa potência, classificado como um dos mais fortes aí nacionais, e com certeza o amplificador, vou citar o Super A daqui a pouco, então com certeza é um amplificador com uma potência bem legal. E o som agradável, né? Infelizmente é difícil de passar isso em vídeo, né? Você mostrando aqui, o vídeo, o som, a câmera faz captura, né? Você tem que entender que ele está tocando, as caixas estão tocando. Inclusive eu vou fazer um vídeo, não sei se eu já fiz, vai estar na descrição. Se eu fizer, inscreva-se no canal, ative o sininho, comparando o som dele com o 360, tá? Mas é difícil de transmitir isso para você que está assistindo. Existem vários fatores, a captura da câmera e tudo mais. Então a única coisa que eu posso te dizer é a minha percepção aqui, escutando o equipamento aqui. Você talvez não sinta a mesma coisa que eu estou sentindo aqui, mas vou lhe dizer uma coisa: o som desse amplificador, os graves, é aveludado, é um som que tem um equipamento que tem um som muito, muito agradável quando se pega, óbvio, um equipamento que está bem conservado e bem original. Então sim, a qualidade do áudio dele, o som dele é surpreendente com relação, principalmente comparando com os outros equipamentos. A tripla tonalidade, né? Então você tem aqui tem gente que gosta de equipamento flat, né? Tem gente que não gosta de pré-amplificador, tem várias vertentes aí no mundo do áudio. Mas para quem gosta de um som um pouco mais pesado, ou que o ouvido ou que as caixas já não conseguem mais reproduzir aquilo que você gosta, então você ter a tripla tonalidade, você tem graves, médios e agudos aqui como regulagens, né, para o teu áudio. Cara, é um ponto positivo, principalmente porque tem muito equipamento aí que se considera top, tal, de outras marcas, e que você não tem tripla tonalidade. Inclusive tem pré-amplificadores, quer dizer o que? Peças exclusivas para só pré-amplificar. Então quer dizer que é um equipamento grande, robusto, que só serve para pré-amplificar, que não tem regulagens de média. E não vou nem citar modelos aí que vocês sabem quais são. Então, você ter tripla tonalidade é uma coisa interessante. É aquilo, né? Muita gente não gosta, não quer usar, mas tudo bem. Então, se você não quer usar, você zera aqui e beleza, né? Então, aquilo que a gente pode falar é o seguinte: você ter uma opção e não usá-la é melhor do que você não ter essa opção. Então é melhor você ter aqui as opções e zerar tudo, né, e quando precisar pôr, do que não ter a opção da tripla tonalidade. Então sim, é um ponto positivo. Um ponto positivo dele aqui, que também pode ser um ponto negativo, mas é o mixer de fono. Como eu disse, ele tem duas conexões específicas para toca-discos. E lembrando, esse equipamento aqui é da geração toca-discos. A mídia principal era o toca-discos. Então é por isso que ele tem 2 conexões para toca-discos. Você veja, um modelo antes, que é o 360, ele tem 2 conexões para toca-discos e não tem para auxiliar. Então, como a mídia principal era o toca-discos, e esses equipamentos aqui eram para ser os tops, então você imagine você com um equipamento desse, onde você tem a possibilidade de ligar 2 toca-discos. Isso quer dizer o quê? Dois equipamentos da mesma mídia, a mídia principal de época, e ainda, além disso, de ligar esses 2 toca-discos, você ainda consegue fazer uma mixagem. Então, digamos assim, eu posso colocar os 2 toca-discos e eu mesmo passar para um, passar para outro, passar para um, passar para outro. Então, era uma tendência aí, né, a Gradiente usar esse tipo de sistema. Já usava no P1, já usava no 360, então sim, né, quando a Gradiente evoluiu o 246 para o 366, ela incluiu esse sistema aí do fono mixer. Então ele tem um mixer aqui para toca-discos.
Bom, e com relação à configuração dele, borne, conexão, os materiais envolvidos, é basicamente a mesma opinião aí do 246, né? Que todo mundo já sabe, já assistiu aí no meu canal, o vídeo está aqui na descrição. Então, basicamente, assim, os pontos positivos do 366, na minha opinião, são esses aí. Mas agora vamos aos pontos negativos. E lembrando, nem sempre um ponto positivo é só positivo, ele tem sim seus lados negativos. E eu já vou começar pelo primeiro, que é o que? O mixer do fono. Tá? Então o mixer do fono, ele é uma boa ideia, pra época. Hoje em dia as pessoas podem achar que não serve para nada, porque hoje o cara não tem 2 toca-discos para mixar vinil, né? Mas na época sim, né? Como eu já disse. Então hoje talvez não sirva para muita coisa, mas o problema maior do fono do mixer é que existem vários problemas aqui, tá? Principalmente porque é diferente de você ter um mixer onde você tem o volume do canal 1 e o volume do canal 2. Você só tem um volume. Na verdade é um balanço, onde você joga um equipamento para esse lado e outro equipamento para esse lado. Você tem que entender que é o mesmo potenciômetro. Então é um potenciômetro meio complicado, porque você tem que ter 4 vias para um lado, 4 vias para o outro. Essas 4 elas abaixam para um lado, essas 4 elas abaixam para o outro lado. 4 não, 2, né? Então 2 abaixa para um lado, 2 abaixa para o outro. Você tem que entender que é um potenciômetro diferente. É diferente do balanço, que você só tem um lado para cá, um lado para cá, e ele vai cortando um lado e o outro. Aqui não. Então é mais complexo. E aí existe um problema, que quanto mais o áudio passa por lugares e vai passando e vai entrando, ele vai carregando ruído, sujeira no áudio, barulho, né? Esse tipo de coisa. E aí você tem um fono que é justamente uma parte crítica, né? Porque o sinal que entra lá, ele tem que ser bem pré-amplificado, é um sinal baixo que você tem que jogar muito alto em cima, e aí ruído, falha, um canal às vezes vem para cá, às vezes vem para cá, vaza de um lado para o outro. Então sim, tá? Esse mixer aqui, se fosse 2 botões, um para cada canal, você conseguiria cortar um canal e entrar com o outro. Mas como ele tem essa jogadinha de um joga para um lado e joga para o outro, isso aqui dá ruído, faz barulho, pode dar mau contato. Cara, é muito complicado, certo? Não é uma coisa assim tipo, nossa, lindo, maravilhoso 100%, tá? E aí, um ponto negativo que ele poderia ser positivo, tá? Vou abrir um parênteses aqui, ele poderia ser positivo, mas, na minha opinião, a diferença do áudio com um equipamento com Super A ativo e um Super A desativado, tenta entender aí, em outros vídeos que eu vou deixar aqui na descrição, com relação ao Super A, que ele na própria fábrica da Gradiente era desativado, porque eles lançaram esse sistema e depois que viram que dava muito problema, tiraram e começaram a montar equipamentos sem o Super A, mesmo ele escrito Super A. Então, como eu estava dizendo, o Super A poderia ser um ponto positivo, mas na minha opinião, eu realmente não senti diferença entre um áudio com Super A ativo e um desativado. E por isso que ele vai para o ponto negativo e não para o ponto positivo. Porque se ele tivesse uma grande diferença do áudio, né, perceptível mesmo, sim, entraria no ponto positivo. Ele tem diferença, tá? Existe a diferença. Mas o lado negativo dele, tanto é que a própria Gradiente desativou, como eu já disse, então ele é maior do que o ponto positivo, tá? Essa é a minha opinião, é a minha. Se a sua for diferente, deixa no comentário aí. Então superar um ponto negativo, pelo qual motivo? Porque uma coisa que eu sempre falo aqui no meu canal, esse tipo de equipamento não poderia ser vendido para qualquer pessoa, certo? É um equipamento exclusivo, específico para um público específico, certo? A Gradiente acabava vendendo esse amplificador para a senhorinha lá, para a professora, sei lá, pro professor, né? Então, tipo, que chegava no... eu falo de professor, né? Porque... uma pessoa que às vezes não quer um som, mas não tá muito ligado ao som. Você entendeu? Então, tipo, esse equipamento deveria ser vendido para quem chegasse na loja e falasse assim, eu quero um Model 366 com Super A ativo da Gradiente. Aí o vendedor venderia. Agora, se alguém chegasse na loja para comprar um equipamento desse e falasse assim, não, eu quero o equipamento top da Gradiente, aí o mais caro, que eu não conheço muito, mas vou comprar. E o vendedor oferece um 366, dava erro e é complicado. Então, na minha opinião, tá? Essa é a minha opinião, o Super A, né? Todos os problemas que o Super A tem, superaquecimento e qualquer bobeadinha ele torra, queima, tanto é que a Gradiente, repetindo, né? Acabou desativando para não ter problema com garantia, esse tipo de coisa. Ainda vou fazer um vídeo contando as histórias sobre o Super A. Então, na minha opinião, o Super A é negativo, sim. Infelizmente, ele tem mais pontos negativos do que positivos. E mais um ponto negativo do 366 é um problema crônico que ele tem
no sistema justamente da tonalidade. Eu não sei o motivo, né? Quem é técnico pode me explicar, né, o motivo disso acontecer, mas no 246 não acontece, mas no 366 às vezes dá alguns problemas no pré-amplificador dele, certo? Então normalmente você encontra equipamentos, quando você abre o fundo dele aqui, com um jumpzinho, um componente pendurado, a própria Gradiente pendurava componentes no pré, talvez justamente por causa do fono, né, do fono mixer aqui, que teve que ser incorporado na placa do pré, e aí traz ruído, e aí pode, né, então tipo um sinal mais baixo, você pode, a hora que você altera que alguma coisa pode afetar o fono, não sei, mas existe um problema crônico no pré do 366 sim, que a maioria dos equipamentos que quando você abre embaixo você vai ver que tem ou jump direto da fábrica ou algum probleminha que teve ali, então tem esse problema sim. Bom, e um ponto negativo que eu vou acrescentar aqui, mas não é tanto assim, que é o que? É você ter um equipamento mais potente na base do equipamento mais fraco, né? Então quando a Gradiente lançou o 246, ela utilizou uma base ali, né? Um dissipador, tudo certinho calculado, né? Uma fonte, um gabinete calculado para a potência do 246. Quando ela quis inventar e falar assim, não, eu quero um amplificador mais forte, vamos usar a mesma base do 246, fazer o 366, usar o mesmo dissipador, usar a mesma placa de fonte, talvez, não sei, mas só colocar alguma coisa a mais e incrementar. Então toda vez que você aumenta a potência, a gente vê muitos canais aumentando 5 vezes, 20 vezes a potência, mas não aumenta a dissipação, né? Então você não tendo dissipação, a dissipação é muito importante. Não é à toa que um A1 PM5000 dura até hoje sem queimar, sem nada, porque ele tem dissipação de sobra. E aí quando você começa a injetar mais potência no mesmo gabinete, na mesma dissipação, problemas vão acontecer. Não é à toa que o 366 é mais famoso por esquentar e por torrar do que o 246, porque o 246 tem uma potência mais baixa, apesar do Super A ser elevado e se esquentar, mas ele está meio que dimensionado ali para acontecer isso. Quando a gente quis inventar e colocar mais potência na mesma base, no mesmo dissipador, fez caca, né? Então, com certeza, esse equipamento aqui, tendo a mesma profundidade de um 1660, que eu já fiz comparativo do 1660, o tamanho, mostrando lá. Então, se ele tivesse uma dissipação maior, um sistema diferente aqui, não cooler. Cooler é coisa para equipamento profissional, mas uma dissipação, um sistema diferente, talvez ele não tivesse os problemas e a má fama de ser uma chaleira para esquentar café aí, como a gente vê os names que tem, name antigo, né? Name lá dos anos 80, que tem do 366 aí esquentando café, tá? Então, esse problema é grave aqui no 366. Ponto, uma coisa, né? Um ponto aqui. Não é grave para quem sabe utilizar o equipamento. Se você sabe utilizar o equipamento dura pro resto da vida. Mas o problema é justamente esse. Acaba caindo na mão de pessoas que não sabem, que acham que vai tocar 15 de 12, 20 corneta, ou então que tirou... Não, tirei os alto-falantes do meu carro, né? E agora preciso de um amplificador, porque não tem mais o carro para tocar. Aí compra um amplificador desse, achando que ele tem... Nossa, é lindo, maravilhoso, toca pra caramba. Liga 2 sub, 269, não sei o que. Ligou, acendeu, torrou na hora, né? Então... tem que saber usar, beleza? Bom, e um último ponto negativo, vamos lá, né? Eu citei o ponto positivo de várias conexões, certo? Mas eu vou citar um ponto negativo em uma das conexões. Qual é? Microfone, tá? Cara, um amplificador feito para áudio, onde você tem uma qualidade super A, super exclusivo, áudio top e tal, você conectar um microfone... O microfone acarreta muitos problemas. Imagina você ter um microfone na mão aqui e esse equipamento ligado a uma Master 200 ou uma Master 220. Aí você querer falar no microfone, bater o microfone, larga na mão da criança. Como eu disse aí, num ponto positivo ou negativo, esse equipamento era vendido para o professor, para o engenheiro, não era específico para o público dele específico. Então você imagina uma pessoa que comprou uma linha Compo top de linha, colocou na sala, vou fazer um aniversário. Ah, tem microfone? Tem. Mete o microfone, vamos falar aí, vamos fazer uma brincadeira com o áudio. Agora você imagina um 366 lá, numa Master 220 com o microfone indo na mão das crianças, batendo na mesa. Não tem como, não existe, isso aqui teria que ser eliminado. Então essa conexão microfone, na minha opinião, é um ponto negativo desse aparelho. Ou você mantém o equipamento exclusivo para o mundo do áudio, para quem quer escutar música, ou você faz um amplificadorzão geral, né? Então, se você quer um amplificador geral que seja multiuso, digamos assim, não faz com um sistema tão complexo como o Super A.
Você entendeu? Então, microfone nesse tipo de amplificador não se deve usar nunca, na minha opinião. Então, aquela conexão de microfone ali, vou repetir, para a pessoa que comprou o equipamento e não sabia dos problemas dele e tudo mais, tem um microfone, eu vou usar. Comprei o equipamento, vou meter um microfone aí. Mesmo você imagina um microfone com 366 ligado a uma Concert One. Você já imaginou? Então imagine você aqui, aí você vai falar no microfone, vai bater, o cara toma 2 cervejinhas lá, 2 Brahma lá nos anos 80, aí tomava a cervejinha, tá falando no microfone, joga em cima da mesa, derruba no chão. Você já imaginou um Twitter de Concert One recebendo uma pancada dessa, uma microfonia? Já imaginou? Ou um liga-desliga de microfone, aquele tac-tac, aquele baque? Você acha que um Twitter de Concert One aguentaria? Você acha que um canal de 366 aguentaria? Então, não preciso nem falar que a central de microfone teria que ser expurgada desse equipamento aqui. Então é basicamente isso, os pontos positivos e os negativos que eu me lembro, que eu convivi com esse amplificador. Se você tem algum ponto positivo ou algum ponto negativo que você queira acrescentar, ou algum detalhe dos próprios pontos negativos, ou dos pontos negativos que eu já citei aqui, deixa aí num comentário, porque é sempre bom agregar, né, alguma coisa que alguém possa ter passado com um amplificador desse. Então, os meus pontos positivos e os negativos são esses. Quer acrescentar, quer comentar esses pontos? Deixa aqui no comentário, a gente continua conversando. Então é isso, opinião sincera do Model 366 da Gradiente. Inscreva-se no canal, ative o sininho, não esquece de dar o like para contribuir, e vou deixar vários vídeos aqui dele tocando, comparando, tá? E vai ter vários vídeos ainda aqui no canal falando sobre o 366. É isso aí, opinião sincera, Model 366 da Gradiente. É isso aí, valeu!